A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Padre Acosta, da comunidade Mariana Boa Semente. Está entrando no ar agora mais um episódio da série Amigos de Deus, com as homilias de São José Maria Escrivá, padre espanhol, canonizado, reconhecido santo por São João Paulo II e dito por ele como santo do cotidiano. E nós estamos aprendendo com este grande santo, São José Maria Escrivá, a crescer na amizade com Deus, a crescer na santidade a partir do nosso dia a dia, das nossas jornadas diárias, daquilo que eu e você vivemos em casa, no trabalho, nas nossas convivências, naquilo que nos acontece. E é assim que a gente deve viver rumo à santidade, que é o tema desta última homilia do livro Amigos de Deus, o livro que nós estamos chegando ao final dessa meditação, dessa reflexão sobre as homilias contidas nele. São 18 homilias, para a glória de Deus, já passaram por aqui 17, estamos na última, e você fazendo este caminho conosco. Talvez você desde o início da série está nos acompanhando, bendito seja Deus, ou talvez agora pela primeira vez está tomando conhecimento desse conteúdo e já motivo você a conferir tudo que está registrado nas nossas playlists, no YouTube, Facebook, Instagram e Spotify. Amigos de Deus, comunidade Mariana Boa Semente, você chega até este tesouro que são as homilias de São José Maria Escrivá. Abraço a você que está conosco pela internet, pelas diversas plataformas, você que está nos ouvindo pela web rádio Jesus Misericordioso, também seja bem-vindo, seja bem-vinda. Um abraço carinhoso a você, querido ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, conosco em mais uma noite aqui na Rádio do Bem, Cultura FM 102.1. Receba o nosso abraço, receba o nosso carinho. E nós vamos agora fazer a nossa oração inicial. Antes da gente rezar, quero lembrar você que não é inscrito ainda no nosso canal, você que não segue ainda este nosso perfil, a clicar aí, tocar no botão inscrever-se, no botão seguir, e começar a receber o nosso conteúdo com mais frequência. Para isso também ative o sininho das notificações e a gente vai estar lhe avisando sempre que tiver novidade por aqui. Não saia também sem deixar o seu comentário, a sua participação, a sua interação e é claro, se possível, se gostar principalmente, é claro, né? Clique aí no botão like, gostei, deixe o seu registro, porque assim você ajuda a impulsionar esse conteúdo e ele chega a muitas outras pessoas. Então vamos rezar, meu irmão, minha irmã. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Reze conosco. Senhor, destrói e liquida tudo o que em mim planta o adversário. Tais iniquidades, uma vez destruídas, põe na minha boca e no meu coração somente pensamentos bons, para que eu possa agir bem, de sorte que minha ação e minha vontade somente sirvam a Ti. Que eu compreenda Teus mandamentos, que eu Te procure, dá-me a memória, dá-me a caridade, dá-me a castidade, dá-me a fé, dá-me tudo aquilo que Tu sabes ser útil à minha alma e concede-me que Tu reines em mim. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diga o seu amém, diga o seu assim seja. Vamos agora, então, para mais um trecho da homilia 18, última homilia do livro Amigos de Deus. Estamos falando sobre santidade. Como viver rumo à santidade. É isto que eu preciso fazer e você também. Deus disse, sede santos, sede santos. Mandato de Deus, ordem de Deus, necessidade nossa. E para isso, estamos na sequência que trata de um assunto indispensável para quem quer ser santo, falar com Deus.
Quando a gente quer tratar de um assunto, a gente procura algum especialista, não é isso? Se você quer saber sobre uma determinada coisa, quer praticar bem determinada coisa, você procura quem sabe daquilo, quem tem experiência sobre aquilo. Por isso a gente precisa falar com Deus. Deus é 3 vezes santo. Deus é a própria santidade. E sem Ele nós não conseguimos nos aperfeiçoar no amor, na bondade, na alegria, na paz. Então precisamos falar com Deus. Este é o segundo episódio dessa sequência. Abra bem o seu coração. Vamos ouvir São José Maria Escrivá. Começamos com orações vocais, que muitos de nós repetimos quando crianças. São frases ardentes e singelas, dirigidas a Deus e à sua mãe, que é nossa mãe. Ainda hoje, de manhã e à tarde, não um dia, mas habitualmente, renovo o oferecimento de obras que os meus pais me ensinaram. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova do meu filial afeto para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração. Não será isto, de certa maneira, um princípio de contemplação, demonstração evidente de confiado abandono? O que é que dizem um ao outro os que se amam quando se encontram? Como se comportam? Sacrificam tudo o que são e tudo o que possuem pela pessoa amada. Primeiro uma jaculatória, e depois outra, e mais outra, até que parece insuficiente esse fervor, porque as palavras se tornam pobres. E se dá passagem à intimidade divina, no olhar para Deus, sem descanso e sem cansaço. Vivemos então como cativos, como prisioneiros. Então realizamos com a maior perfeição possível, dentro dos nossos erros e limitações, as tarefas próprias da nossa condição e do nosso ofício. A alma anseia por escapar-se. Vamos rumo a Deus, como ferro atraído pela força do ímã. Começamos a amar Jesus de forma mais eficaz, com um doce sobressalto. Veja, meu irmão, veja, minha irmã, escute bem, você que está nos ouvindo pela rádio nesta noite, com que simplicidade São José Maria nos ensina a caminhar rumo à santidade, falando com Deus, através da oração. Primeiro ponto, para a gente recordar, já falamos bastante sobre isso aqui, em homilias anteriores e também nesta, na introdução, naquilo que nós já partilhamos juntos nos episódios mais recentes. Primeiro, nós precisamos caminhar rumo à santidade. Só seremos felizes sendo aquilo que Deus quer. E Deus quer que sejamos santos, como Ele é santo. Santidade significa viver na intimidade com Deus, viver como Deus nos fez para viver. E Deus nos fez para viver amando. Fomos feitos à sua imagem e semelhança. Não adianta buscar a realização humana, a nossa alegria, o nosso contentamento, a nossa felicidade, se não for assim. Precisamos ser santos. Aí está a nossa realização. Porém, o outro ponto que a gente não pode esquecer é que é Deus quem nos santifica. Então, por mais que eu e você, por mais que nós queiramos esta perfeição no amor, fazer o que é reto, fazer o que é justo, ainda mais depois do pecado original, que lá atrás nos distanciou da vontade de Deus. A nossa inclinação, muitas vezes, a fazer o que é errado. Ainda mais, então, nós precisamos da graça de Deus, da força de Deus, da ação de Deus na nossa vida. E por isso a gente precisa rezar, a gente precisa se aproximar do Senhor, precisa falar com Deus. E hoje, nesse trecho, São José Maria vai nos dizer que a gente começa de um jeito simples, como a gente aprende quando criança. Porque quando a gente começa a falar sobre isso, pode nos parecer, e realmente, de certa forma, é difícil já ter esse coração tão elevado, essa intimidade tão grande com Deus, por tudo isso que nós acabamos de falar, pelos nossos distanciamentos, pelo nosso pecado, pela nossa falta de costume. Como é que você tem intimidade com alguém com quem você nunca nem conversou? Às vezes, isso
acontece, e até com muita frequência. Você não tem o costume de falar com Deus. Se a gente for analisar nos relacionamentos humanos, como é que alguém começa a falar com mais espontaneidade com outra pessoa? Na medida que se aproxima, na medida que começa a trocar palavras até certo ponto corriqueiras, formais. Bom dia, tudo bem? Como é que vai? Tudo em paz? Oi, tudo bom? Oh, que prazer lhe encontrar. Essas palavras assim que a gente já sabe até decoradas, mas se você vai repetindo e vai mais uma vez e outra vez e vai se aproximando dessa pessoa, de repente pode começar ali, e quantas vezes não é assim, uma boa amizade, e aí você já fala de uma forma mais espontânea com essa pessoa. Com Deus também. Por isso São José Maria diz que nós podemos começar a falar com Deus com essas orações vocais. Tem uma homilia inteira, pode conferir nas nossas playlists, sobre vida de oração. Aí você vai ver detalhadamente toda a explicação sobre isso. Então, as orações vocais são essas que a gente aprende desde criança. A Ave Maria, o Pai Nosso e, por exemplo, essa que São José Maria cita, tão linda, a oração de consagração à Nossa Senhora. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço todo a vós. E então diz ele, através dessas orações que expressam de uma forma muito bonita essa relação que a gente quer ter com Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Eu quero que a santidade de Deus aconteça na minha vida, que a vontade de Deus seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Peço o socorro de Deus para o pão de cada dia, peço a força de Deus nas tentações. Você está entendendo? Essas orações já vão estabelecendo esse relacionamento com Deus, como é o caso da oração de consagração à Nossa Senhora, que São José Maria explica de uma forma tão bonita. Quando duas pessoas se amam e se aproximam, se entregam totalmente uma à outra, né? Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, né? É seu, meu amor, minha querida, minha amada, meu amado. Então, quando eu rezo, por exemplo, essa oração decorada, essa oração de consagração à Nossa Senhora, eu estou exercitando essa relação de confiança, de amor, de abandono. E aí, São José Maria diz que se a gente começa assim, fazendo uma oração após outra, como por exemplo, ainda falando sobre Nossa Senhora, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Orações a Deus, né? Que a gente dirige muitas vezes falando no dia a dia, se Deus quiser, isso vai acontecer, se Deus quiser, né? Com a graça de Deus, que Deus abençoe. São frases, são jaculatórias, mas se você vai fazendo isso uma vez, outra vez, depois outra vez e mais outra vez, vai começando a brotar do seu coração, do meu coração, a percepção de que essas palavras são insuficientes, são importantes, têm o seu valor, mas começam a exigir uma passagem a uma intimidade maior. No exemplo que a gente deu agora há pouco, você não vai viver a vida inteira com uma pessoa só dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado. Na medida em que essa intimidade vai sendo solicitada, você começa a falar com mais espontaneidade. E olha que bonito, e você que está me ouvindo pela rádio nesta noite, você que está acompanhando pela internet, me diga se não é verdade. Com o tempo, quando algumas pessoas vão ficando íntimas umas das outras, não precisa mais nem falar, não é? Às vezes o próprio olhar, uma atitude, já sinaliza o que o outro está querendo, o que o outro está pensando. Essa intimidade com Deus precisa ir crescendo. E aí, o nosso olhar para Deus, sem descanso, sem cansaço, com o coração sempre voltado para Deus. Isto é, no nosso cotidiano, falar com Deus. Como a igreja sempre fala e nós recordamos tantas e tantas vezes aqui. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Então, nós vamos vivendo assim, prisioneiros desse amor de Deus. Como São Paulo dizia, né? Eu sou prisioneiro do amor de Deus. Veja que prisão maravilhosa, viver unidos a Deus, cativos por esse amor de Deus. E aí nós vamos
com a maior perfeição possível, mesmo com os nossos erros e as nossas limitações, nós vamos realizando as nossas tarefas do nosso dia a dia, de acordo com a nossa realidade, se você é padre, se você é freira, se você é casado, se você é solteiro, mas nesse desejo de estar sempre com Deus, com a alma desejosa de estar na presença de Deus, livre da prisão do mundo, prisioneiros do amor de Deus. Então vamos rumo a Deus, nos sentindo atraídos por Deus, e aqui ele encerra trazendo esse exemplo bonito, como o ferro é atraído pela força do ímã. Quem já não brincou, né, com ímã quando era criança? É interessante, você aproxima o ímã ali dos preguinhos, das tachinhas, né, das moedinhas e atrai. Na medida em que meu coração e o seu, meu irmão, minha irmã, vai se abrindo nesse desejo de falar com Deus, nesse desejo de crescer na santidade, Deus vai nos atraindo. O próprio Jesus chega a dizer isso, né? Ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. É uma graça de Deus. Você está aqui acompanhando esse programa, eu e você lendo esse livro, meditando, porque Deus está movendo o nosso coração e Deus está atraindo o nosso coração. Basta, assim como aqueles ferrinhos, né, se deixar atrair pela força, não do ímã, né, mas pela força do amor de Deus. E aí nós vamos começando a amar Jesus de uma forma mais eficaz, e ele encerra usando essa expressão, com um doce sobressalto. A gente percebe que Deus está nos atraindo, que Deus está nos aproximando dele e que estamos falando com Deus e ele vai nos santificando dia após dia. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo. Final do episódio de hoje, convite a você a deixar o seu comentário, a deixar o seu like, o seu gostei, a se inscrever no nosso canal, se inscrever aqui no nosso perfil, começar a seguir esse conteúdo e compartilhar com outras pessoas, né? Toca aí na setinha, você que está pela internet, envia nos seus grupos de amigos, de trabalho, aí nos seus grupos de WhatsApp, coloca nos contatos privados também, faz com que essa palavra chegue a muitas pessoas, muitas outras pessoas como eu e você comecem a falar com Deus e a viver rumo à santidade. Vamos rezar uma Ave Maria. Faço um convite a você. Todo sábado temos missa aqui na sede da nossa comunidade, às 6 horas da manhã, e você é nosso convidado mais que especial com a sua família e com seus amigos. Se não pode realmente estar, acompanhe a transmissão através das redes sociais, pela web Rádio Jesus Misericordioso, na sintonia 102.1, Cultura FM, a Rádio do Bem. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Que Deus te abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.